gente vai começar por um caminho diferente pela seguinte razão. Eu construí essa aula, e essa aula está muito casada com uma disciplina que eu estou dando, e na verdade os assuntos eles têm uma confluência muito grande. Aí eu fiquei com preguiça de fazer slides separados, até porque depois fazer slides separados significa atualizar slides separados. Então a primeira parte, ela vai ser slides que eu estou aproveitando da outra disciplina, e depois a gente vai... Mas o assunto é o mesmo, tá certo? É só que tem uns pedaços que eu vou pular, e aí depois a gente vai entrar no tema de hoje. Então, na verdade, no tema de hoje não, mas na linguagem de hoje, né? Então agora a gente está mudando o contexto, certo? Só lembrando, a gente começou lá atrás, viu toda aquela parte de programação imperativa, falou de orientação a objeto, discutiu bastante, passou pelas funcionais, então falou de Lisp principalmente, e seus derivados, e viu todas aquelas coisas do Lisp, né? Todas as características, função como sendo um atributo de primeira classe, não é? Falamos de função de ordem superior, falamos de macros, toda a questão das macros que o Lisp traz. E agora a gente vai mudar para o terceiro contexto, que é o contexto que a gente chama de programação em lógica, tá? E esse contexto, ele nasceu de uma coisa completamente diferente do que a gente está acostumado. Vocês vão ver que historicamente ele nasceu bem depois, tá? Ele nasceu principalmente em grupos que falavam sobre inteligência artificial, numa época que inteligência artificial era diferente do que a gente entende hoje como inteligência artificial, que basicamente virou machine learning, mas naquela época inteligência artificial era uma área bem mais ampla, tá certo? E aí o pessoal queria criar uma linguagem que fosse construída do zero, pensando em sistemas, não é, que representem e lidem com conhecimento. E é por isso que agora, antes de a gente chegar na linguagem, porque eu não quero ir direto na linguagem, eu quero discutir sobre conhecimento. Eu quero ver o que vocês sabem sobre conhecimento, se vocês conhecem o conhecimento. Gostou dessa, né? E eu trouxe uma primeira pergunta que eu quero que vocês me respondam, porque ao falar dessas linguagens, algumas pessoas podem dizer assim, André está falando de linguagens ultrapassadas, né? Porque hoje em dia tudo é chat GPT, então para que eu preciso representar o conhecimento, já que a máquina aprende e resolve para mim? Então eu pergunto para vocês, por que é importante a gente aprender a trabalhar com essas representações de conhecimento numa era em que está tudo indo para redes neurais e modelos de linguagem? Legal, boa resposta. Ele deu um exemplo de um negócio chamado RAG. Quem sabe o que é RAG? Você dá um documento para a LLM e isso é introduzido no contexto para criar sua resposta. Ok, isso é uma parte do RAG. Então, o RAG, o R do RAG é Retrieval. Significa o seguinte, geralmente eu faço uma solicitação para uma LLM e ela vai buscar em algum lugar, e aí isso pode ser um banco de dados, um banco de documentos, pode ser um grafo de conhecimento, que é o que nos interessa aqui. Ela vai buscar informações, certo? Então, geralmente, o LLM, no primeiro passo, ele tem que expressar uma consulta de alguma maneira, ou uma navegação no grafo de conhecimento. Vai pegar esse conhecimento, vai trazer e vai traduzir isso para o usuário final. Por que eu preciso fazer isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. Um exemplo clássico de RAG que tem sido usado ultimamente. Eu sou uma companhia de energia.
e eu faço a seguinte pergunta através de uma interface de LLM. A minha conta, eu tenho alguma conta de luz atrasada? Certo? Tudo bem? Como é que funciona isso em RAG? O LLM recebe a pergunta, tá certo? E vai converter essa pergunta numa consulta no banco de dados, certo? Aí ele vai chegar no banco de dados, vai procurar as contas do meu nome e vai ver se tem alguma atrasada, e aí ele vai ver se tem ou se não tem e vai converter numa resposta, vai puxar essa resposta. Pergunta: por que o LLM, se ele é tão fantástico, ele precisa acessar um banco de dados? Por que eu não pego e enfio todas as contas dentro do LLM, treino ele e ele já responde direto, sem precisar acessar o banco? Quem é que me diz? Por que eu preciso fazer o LLM acessar um banco? Por que eu não pego todos os dados do banco, enfio no LLM, treino ele e ele responde direto? Não ia ser muito olhar, ela não ensinava muito porque o contexto ia ficar muito grande. Então, primeiro problema, os dados mudam o tempo todo. Isso é um problema. Eu não posso ficar toda hora treinando o meu LLM, certo? Segundo problema que você falou é o seguinte: um modelo de linguagem ele é um modelo probabilístico. Isso vai ser bem importante para a gente nessa questão. O que quer dizer probabilístico? Quer dizer que a resposta dele não necessariamente é correta, tá certo? Se você não tiver como confrontar com alguma coisa que seja mais formal, mais precisa, tá certo? Ele pode te dar a resposta errada. Então imagine que você está acessando a interface de um banco e você pergunta: eu tenho alguma dívida nesse banco? E na verdade você tem uma dívida lá de 10 milhões, tá certo? E aí você pergunta e o LLM fala não. Isso pode virar um documento para você dizer: eu não tenho dívida com esse banco. Então ele não pode cometer esse tipo de erro, certo? Mas um LLM pode responder não por alguma razão, certo? Então o RAG serve para isso. Mas por que eu falei tudo isso aqui? Porque essa é uma das razões pelas quais, e a gente vai ver aqui, ainda hoje é importante representação do conhecimento. Porque na verdade aqui a gente não vai estar interessado em banco de dados, mas vai estar interessado em representação de conhecimento. Ou repositório de conhecimento, ou linguagens para construir conhecimento. Bom, outra razão, e essa razão também é interessante. E isso veio de um podcast que está até mencionado aí nesse slide que eu vi, que é o seguinte. Isso foi o entrevistado, ele falou uma coisa, um paralelo que eu achei muito importante. Ele falou, Isaac Newton era uma rede neural. Claro, biológica, não era, né? Mas era uma rede neural, concorda? Isaac Newton chegou lá, olhou e desvendou, né, algumas leis, né, da física do universo. Ele desvendou essas leis lá, gravitação e outras coisas. E como é que a gente usou as coisas que Newton descobriu? A gente colocou o cérebro do Newton num aquário, não tem uns filmes de ficção que são assim, né? Um cérebro do Newton no aquário, e aí toda vez que eu precisar resolver um problema, eu uso essa rede neural para resolver o problema, é isso ou não? Não. Como é que eu faço então? Como é que eu consegui pegar o que a rede neural de Newton descobriu e usar? Hã? Ele usa a formulação. Boa. Essa formulação é um modelo, certo? Então Newton pegou aquilo que ele entendeu e sintetizou num modelo. E aí a gente introduz modelo na questão. Ele escreveu um modelo que representa aquilo que ele entendeu. E a partir do momento que ele escreveu esse modelo, a gente não precisa mais usar a rede neural de Newton, certo? A gente passa a usar o modelo. E a gente usa até hoje o modelo para pilotar foguetes, né? Sei lá, em C++, Lisp, eu não sei se alguém programa foguete em Lisp, quem sabe, né? NASA. Sério? Teve um problema que só foi resolvido na NASA porque tinha código de Lisp. Ah, é? Legal. Aí eles tiveram que recompilar o código e mandaram mensagem pro REPL e o REPL arrumou o bug. Boa. Lisp. Então você escreve os modelos
em linguagens de programação que são mais compactas, eficientes, determinísticas e resolve o problema. Tá certo? Então isso é para mostrar para vocês que se nós pegarmos o mundo biológico e a gente refletir sobre ele, a gente vai pensar que talvez no futuro a resposta esteja aí. A gente não vai ficar resolvendo tudo com rede neural, como a gente está fazendo hoje. Por várias razões, uma delas é o custo, tá? O custo até hoje, como a gente está progredindo, as empresas estão dispostas a queimar dinheiro para ganhar mercado. Mas esse custo ele tem um limite, e a natureza também aguenta até um certo ponto, certo? Então, essa questão é muito importante. Então, para entender modelos, e aí agora eu quero expandir, porque eu falei de uma fórmula matemática, mas eu quero trabalhar com modelos de conhecimento de uma forma mais geral. Se a gente pensar em modelos de uma forma geral, para que elas servem para seres humanos? Eu acho que eu já fiz essa pergunta para vocês, não fiz? Ou não? Não? Para que nós usamos modelos? Seres humanos. Entre a gente usa modelos para quê? Fala aí. Para que você usa o modelo? Você simplifica o problema real. Boa, é um bom começo. E o que eu faço com essa simplificação? Resolve. Então eu uso ele para resolver o problema. Então eu uso ele para pensar sobre o problema. O modelo serve para isso. O que mais? O que mais? Padronização. Na verdade, eu diria uma palavra um pouco mais ampla do que padronização, que seria a gente chegar a um consenso. E padrão faz parte disso. A gente precisa entrar em um acordo, né? Vamos desenvolver um banco de dados. Como esse banco de dados vai ser? A gente conversa em torno de um modelo, ou uma arquitetura. Ela é um modelo também, certo? O que mais? Vocês conseguem imaginar outra coisa? Então, modelos servem para pensar, tá? Então, você olha lá, você mesmo, para você mesmo. Às vezes você desenha num papel, você usa um modelo para pensar. Você usa modelos para comunicar. Então, imagina que você está desenvolvendo alguma coisa para um usuário, você quer explicar para ele, você mostra um modelo. É isso mesmo que você pensou? Foi assim que você queria? Não é? E você pode usar o modelo para alcançar, para debate, para concordar sobre alguma coisa, para dizer, vamos fazer desse jeito? O que você acha? Não, eu acho que isso aqui está errado, não devia ser assim, tá? Quando a gente coloca uma máquina no loop, para que serve o modelo? Tem uma máquina no loop, serve para quê? Eu posso usar um modelo para dar uma sequência de instruções. Você tem razão, mas eu quero considerar agora uma máquina que tem algum tipo de inteligência, né? Um LLM, uma máquina que use algum tipo de rede neural, por exemplo. Para que serve o modelo quando eu estou comunicando com essa máquina? Oi? Para ela poder me entregar uma resposta? Pode ser. A máquina pode se comunicar comigo usando um modelo. Isso é verdade, daqui a pouco a gente vai ver para que serve isso da máquina para mim. E de mim para a máquina? Para que eu usaria um modelo de mim para a máquina? Ensinar ela alguma coisa, eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Quando eu falei de RAG aqui no começo, eu estou entregando um modelo para uma máquina, porque um banco de dados, um repositório, um grafo de conhecimento é um modelo. E a máquina pode usar esse modelo para o processo dela. Então eu posso usar modelos para me comunicar com a máquina, certo? Então eu posso entregar para ela algum tipo de modelo, seja ele uma equação, um grafo, qualquer modelo. E a máquina pode usar um modelo para comunicar com a gente, tá certo? Modelos para se comunicar com a gente, eles vão ser importantes, por exemplo, para interpretabilidade, tá? Ou explicabilidade, como alguns falam. Por quê? Porque até hoje a gente está achando que vai ficar barato, ou seja, a gente vai deixar a máquina fazer um negócio lá, ela vai resolver, ninguém se preocupa como foi que ela fez e ela não explica o raciocínio dela. Mas não basta eu pedir
para a máquina explicar o raciocínio dela, hoje em dia, se você pedir, ela vai explicar. Mas como é que você sabe que aquilo é realmente o que aconteceu? Não é? Porque no final das contas, para a máquina, quando você pede para explicar o raciocínio dela, ela está rodando um novo processo de geração de conteúdo. Ela não pegou exatamente o que aconteceu lá dentro e explicou. Inclusive, o que ela explicou pode ser inconsistente com o que ela gerou. Tá? Bom, então agora a gente vai para uma representação de conhecimento, que a gente vai começar desde um modelo de conhecimento e a gente vai chegar no Prolog. Mas antes a gente vai passar pelo Lisp, claro, né? que é mais antigo que o Prolog. Então a gente vai começar com um problema real, que é identificar uma bactéria. Para que isso? Porque eu quero pensar num sistema especialista. Eu já tinha falado para vocês de sistema especialista lá atrás, quando eu falei um pouco sobre a história do Lisp, como o Lisp nasceu, o que eles queriam, não é? E aí surgiu o termo sistema especialista. Então a ideia do sistema especialista era o seguinte: você queria resolver um problema, você pegava um especialista, colocava o especialista do teu lado, ele explicava toda a lógica do que ele fazia e você tentava construir um sistema que representasse o conhecimento desse especialista e que pudesse ser usado para resolver aquele problema. Era basicamente isso, tá? E é claro que naquele tempo a gente não estava falando de machine learning, não era essa a forma. Existiam sim estudos em machine learning, mas como os modelos de machine learning e as máquinas não eram muito poderosas, machine learning ainda era considerado um negócio meio secundário ali. A gente fazia sistemas especialistas codificando as regras na mão, certo? Bom, então vocês vão me ajudar aqui com o sistema especialista. Eu já mencionei o MySim, vocês lembram do MySim? Então vamos dar uma repassada no MySim. O MySim ele foi desenvolvido ali no início da década de 70, junto, na verdade, no mesmo tempo que o Prolog foi desenvolvido. Só que ele não foi feito em Prolog, ele foi feito em Lisp, né? Mas é para dizer que aquele período ali estava borbulhando essa ideia de fazer sistemas especialistas. Tá? Então ele era um sistema especialista, e o que eles queriam? Eles queriam identificar quais eram as bactérias por trás de infecções severas. Então note, ele não diagnosticava qualquer coisa, eram infecções bacterianas, tá certo? E ele recomendava antibióticos. É claro que naquela época, a visão de responsabilidade de uma máquina para o que a gente tem hoje é bem diferente, tá certo? Então o cara recomendava antibiótico, né? Não sei. Então eu vou trazer agora, baseado nesse livro aqui, uma sequência de diagnóstico que o MySim fazia. E vocês vão ter que prestar atenção, porque vocês vão construir comigo uma representação de conhecimento disso, certo? Então vamos lá. Então, ele pergunta para você o nome do cara, Fred Brown, beleza? Sexo masculino, idade 55. E aí ele pergunta se você conseguiu amostras do Fred para poder analisar no laboratório. Aí você diz que sim. Aí ele começa fazendo perguntas. Essa amostra é de quê? É de sangue, ok? Note que esse sistema é muito mais complexo do que a gente vai fazer aqui na sala, tá, gente? Não dava para fazer o MySim inteiro. Isso foi uma tese de doutorado, eu não vou fazer numa aula de 2 horas, tá? Mas a gente vai pegar só um segmento disso e brincar um pouquinho. Ah! Então, ele é NISP. Se você quiser, você faz na próxima aula. Então, ele pergunta quando foi que você coletou esse material e ele pergunta se você já sabe quem é o organismo. Aí o cara fala, não, eu não sei. E aí, ele vai fazer alguns testes de laboratório. Um deles, que é o stain, é um tipo de pigmentação que você tenta fazer na bactéria com um corante. Você vai colocar o corante e você vai ver se a bactéria vai absorver esse corante, ela vai ficar daquela cor ou não, tá? Se ela absorver o corante, a gente chama de gram-positiva. Ela absorveu o corante. Se ela não absorver, chama gram-negativa. Isso é muito importante para a classificação das bactérias, por quê? Porque o gram-positivo ou gram-negativo define como é a parede da bactéria,
tá? A estrutura da parede. E a estrutura da parede divide as bactérias em dois grupos bem grandes. Então, ela ser gram positiva ou gram negativa já está me dizendo qual desses dois grandes grupos ela pertence. E isso divide duas categorias bem importantes de bactérias. Depois ele pergunta se aquilo ali é no formato de rod. Rod seria um tipo de bastão, certo? Ou coccus, que é tipo uma bolinha, um coquinho, certo? E depois tem uma subclassificação de forma que a gente não vai entrar aqui. Esse fusiforme não vai nos interessar, senão complica muito. Aí ele vai perguntar se você... por onde você suspeita que a pessoa foi contaminada, ele diz que não sabe. Se o paciente sofreu algum tipo de queimadura, ele diz que não. Se o paciente ele tem algum tipo de comorbidade, certo? Ele é imunossuprimido, ele tem algum outro tipo de doença que pode complicar. E o cara falou, não tem comorbidade. Ele está com febre? Sim, está com febre. Legal. Aí o sistema vai lá e fala assim, bom, baseado no que você me informou, eu acho que pode ser uma dessas 4 bactérias aqui. Tá? E. coli, Klebsiella, tarará, tarará. Tá? E eu recomendo que você use esse antibiótico. Porque esse antibiótico ele consegue atuar contra essas 4 bactérias aí. Tudo bem? Legal. Aí, você pode pedir, e isso é explicabilidade, certo? Porque esse conhecimento, ele foi seguindo um conjunto de regras determinísticas. Então, não tem 2 caminhos possíveis, só tem um. Ele consegue explicar como foi que ele chegou nessa conclusão. Eu segui isso, segui aquilo, e consegui concluir que então é isso, certo? Muito bem. Agora vocês têm uma tarefa. Implementa isso. Agora a tarefa de vocês é o seguinte, vocês podem fazer no papel ou no editor de texto, depois se submetem lá no... Já tem a tarefa aberta lá no Classroom, tá certo? São várias coisas que a gente vai fazer hoje. Então calma lá, essa aqui é a primeira tarefa. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês proponham alguma forma de representar esse conhecimento que tem no MySim. Como vocês fariam? Inventem. É um modelo só abstrato. Assim. Isso vai ser uma árvore, vai ser um grafo, vai ser um conjunto de regras, vai ser um programa em Lisp, vai ser um código. Como vocês pensam esse modelo? Como vocês fariam? Certo? Boa sorte. Aí, como é que vocês se propuseram a fazer isso aí? Quem pode me dizer? Não vale olhar os próximos slides, né? Senão vocês crocodilam o negócio. E aí? Uma árvore de decisão. Como é que é? Por que uma árvore de decisão? Cada nó você representa o sucesso das bactérias que você tem e você pode até colocar a explicação que você tomou até aquele ponto e você pode diminuir esse subset, adicionando explicações na folha. Você pode adicionar qual é o antibiótico necessário para tratar esse sucesso de bactérias. Então, a árvore de decisão é uma boa saída. Aqui eu tenho até um exemplo de árvore de decisão. A árvore de decisão é super usada na área de saúde, tá? Inclusive eles chamam de árvore de diagnóstico, né? A ideia da árvore de decisão é que você vai fazendo perguntas, certo? Tem isso, sofre aquilo, tem febre, deu gram negativo, deu gram positivo, e aí você vai fazendo desvios, certo? Até chegar ao resultado final, tá? Essa pode ser uma boa abordagem, mas pode ter uns complicadores aí quando você faz a árvore de decisão, tá? Os complicadores é que se você quando você tenta fazer uma árvore, às vezes vão ter coisas que vão ficar ruins, porque você vai ter que ficar recorrente às mesmas coisas, já que ela tem essa estrutura de hierarquia. Porque, na verdade, geralmente a resolução de um problema ela é um grafo, né? E aí, quando você transforma numa árvore,
dá para fazer, mas eu diria que tem caminhos melhores. E aí? Para esse problema, tá, gente? Porque tem problemas que não, mas para esse sim. Fala. Criar regras com if else. Eu gostei da parte do criar regras, a parte do if else você vai ver que é justamente uma das coisas que diferencia uma linguagem imperativa de uma linguagem de lógica como o Prolog. Porque o if else, o problema do if else é que você tem que seguir uma sequência. No final das contas, acaba ficando parecido com uma árvore de decisão, porque o if else ele vai criando essa estrutura de árvore, essa hierarquia, né? Mas sim, regra é uma palavra interessante. Você pode criar regras. E aí? Fala. Certo. Ah. Vai eliminando as leis que não tem resposta correta. Você achou uma resposta muito boa. Essa é uma solução bem interessante. Essa é uma solução que a gente chamaria de vetorial, tá? É uma forma, inclusive, de representar conhecimento. Você pode representar o seu conhecimento como uma versão de características e aí você vai ticando ou verificando se aquelas características são atendidas. Se você preencher uma fila daquela, você tem um elemento. É uma forma, tá certo? Vetorial é legal, mas nem sempre. Porque vão ter algumas coisas que o vetorial não consegue fazer, que eu vou mostrar aqui, tá? Daqui a pouco a gente chega nisso aí. Eu vou mostrar um exemplo que ele não atende, mas é uma boa solução. O que mais? Alguém pensou em mais alguma coisa? Mas eu gostei das soluções que vocês trouxeram. Eu estou vendo que vocês estão maquinando em cima do negócio, tá certo? Bom, se a gente olhar o mais em original, que foi feito em Lisp, tá certo? Ele construía regras, certo? Só que ele teve que fazer um sistema um pouco sofisticado de regras, porque tem uma característica que a gente vai ver no Prolog, e que aqui não vem de fábrica, você precisa meio que fazer, que é o que a gente vai chamar de que as regras elas são onipresentes. Daqui a pouco vocês vão entender o que eu estou chamando de onipresentes, tá? E isso vai ser muito importante para resolver problemas, tá? Bom, aqui pronto, terminou a aula. Não, aconteceu alguma coisa, minha tecla prendeu e ele foi para o final. Mas vocês viram que são 106 slides da aula de hoje, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá? Aqui tem uma versão mais polida, né, da regra, que você pode ir construindo, né? É um pouco de árvore de decisão com um pouco da ideia lá de associar os elementos e concluir alguma coisa a partir disso, certo? Só que agora a gente vai trazer um conceito moderno, e eu quero trazer esse conceito moderno porque a gente vai ficar iterando com coisas modernas e o Prolog. Eu quero que vocês entendam essa relação e como ela se reflete no presente. Existe um conceito chamado grafo de conhecimento. Quem já ouviu falar de grafo de conhecimento? Só você e eu? É? Fala aí, o que é um grafo de conhecimento? Então, é um grafo onde cada nó é uma entidade. A gente pode dizer que é uma entidade, a gente pode dizer, depende do que você define como entidade, ela pode ser um conceito, né? E cada aresta é uma relação entre esses conceitos, certo? Isso é a forma mais simples de pensar em grafos de conhecimento, tá? Então, vamos pular essa parte aqui. Porque isso aqui é da disciplina, mas, então, isso aqui é uma cara de um grafo de conhecimento. A ideia recente de grafo de conhecimento, ela deriva de uma ideia mais antiga, que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas depois, quem quiser, eu tenho várias aulas sobre isso, que é uma ideia do negócio chamado ontologia. Ontologia é uma técnica formal de representar conhecimento numa máquina, certo?
E durante muito tempo, a gente achava que as ontologias iam ser a base para máquinas conversarem entre si, trocarem informações. Na verdade, hoje em dia, um pouco disso está retornando. Porque por mais que os LLMs eles falem linguagem natural, se a gente quiser que as máquinas se comuniquem, o LLM ele pode ser subjetivo e pode ser muito custoso. Tá? Então, basicamente, eu vou falar de uma forma extremamente simples. A ideia da ontologia é que você tem um conhecimento, tá? E você vai fazer uma representação formal desse conhecimento. Mesmo se não se usava essa palavra na época, o que o cara fez em Mycin e o que a gente vai fazer em Prolog poderiam ser consideradas versões de ontologias. Por quê? Porque apesar de que a gente tem convergido nos últimos anos para grafos, tá? Não necessariamente uma ontologia é um grafo. Tá? Essa é a primeira questão. E o que quer dizer grafo de conhecimento? Grafo de conhecimento também é uma, digamos assim, é uma expressão mais leve para ontologia. Tá? Depois, se der tempo, eu vou explicar um pouco mais essa relação. Certo? Ok, então basicamente vamos pensar o seguinte. Imagine que eu tenho uma doença chamada Chronic Myeloid Leucemia, certo? Eu posso dizer que essa doença ela é um tipo de leucemia, tá? Então note que eu tenho dois nós, cada nó representa um conceito, e eu estou relacionando esses dois conceitos, certo? Esse tipo de relação chamada E1 ou E1 é um tipo de relação de generalização e especialização. Então, o cara de baixo é mais específico, o cara de cima é mais genérico. Estão me acompanhando? Bom. Em várias áreas, inclusive na área de biologia, que é uma área que eu trabalho mais, né, ou saúde especificamente, você tem conhecimento representado na forma desses grafos. Por exemplo, existe um que se chama Disease Ontology, que é uma ontologia de doenças. Ela representa as doenças como um grafo, vocês estão vendo? Então aqui vocês estão vendo Chronic Myeloid Leucemia, e essa relação de baixo para cima é sempre uma relação de especialização e generalização. Então essa leucemia é um tipo específico de mieloide leucemia, que é um tipo específico de leucemia, que é um tipo específico de câncer hematológico. Aí você vai dizer, André, para que alguém usa isso? A gente já vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Muito bem. Follow me, follow me. Então, quando eu represento um grafo assim, eu chamo esses nós de conceitos e eu chamo essa aresta de relação. É um relacionamento entre conceitos. Tá certo? Legal. E o conceito, a relação não precisa ser de especialização e generalização. Pode ser uma relação arbitrária. O que eu chamo de arbitrária? Por exemplo, eu posso dizer que um núcleo é uma parte de uma estrutura anatômica intracelular. Então, o núcleo, se você tiver a estrutura anatômica intracelular, o núcleo é uma parte dela. Tá certo? Então, aqui eu estou criando uma outra relação chamada part of. Novamente, conceitos e relação. Tá? Então, legal. Então, agora eu tenho aqui várias. Aqui eu estou vendo uma ontologia chamada Gene Ontology, onde ela apresenta relações, um grafo de conhecimento da composição anatômica de uma célula. Então você tem na composição anatômica de uma célula as organelas, as relações entre elas, o que é parte do que, o que é especialização do que, e aí você vai tendo essa construção representada formalmente. Tá? Então aqui um exemplo de um grafo de conhecimento numa outra área. E agora a gente vai ser introduzido a uma outra notação que é muito usada, que se chama recurso, propriedade e valor.
Como é que funciona recurso, propriedade e valor? Você diz assim, olha, eu tenho um recurso, por exemplo, Tenda dos Milagres é um conceito, é um livro, não é? Qual é a minha propriedade? Autor. Qual é o valor? Jorge Amado. O que essa tripla está me dizendo? Que Jorge Amado é o autor de Tenda dos Milagres, certo? Qual a recurso? Jorge Amado. Propriedade, birthplace, valor Itabuna. Jorge Amado nasceu em Itabuna. Na verdade, tem um projeto chamado DBpedia que pegou a Wikipedia inteira e transformou num grafo assim, certo? Um grafo de conhecimento e eu consigo fazer deduções e inferências sobre ele, tá? Então tem aqui um artigo que está referenciado aí, mostrando grafos de conhecimento, tem vários tipos de relações que você pode fazer e assim por diante. Agora, a gente vai fazer uma tarefa que é a construção do nosso grafo, certo? Para isso, a gente vai pegar aquele conhecimento do Mycin, a gente vai entrar no backdive, mergulhando nas bactérias, e vai aprender mais sobre bactérias, que eu acho que é esse que é o propósito da aula. Eu acho que vocês estavam cansados de dinossauros, então eu resolvi mudar para bactérias. E a gente vai entender melhor um pouco. Então, se você clicar aí, nesse backdive, certo? Você vai ver que ele vai entrar numa interface sobre bactérias. Eu sei que eu não precisava explicar isso para vocês, vocês entendem muito de bactérias, mas a gente pode pegar o próximo slide, tem uma bactéria. Já ouviram falar da Escherichia coli, ou mais conhecida como E. coli? Isso aqui é uma bactéria que causa um bocado de infecção para a gente, tá, gente? Então, se você escrever Escherichia coli aqui, ele vai te dar uma sugestão e você vai abrir aqui, Escherichia coli, tá? Essa bactéria é uma das que estão sendo consideradas ali naquele Mycin. É uma das bactérias que o Mycin acompanha, tá certo? Bom, e quando você bota a busca, ele traz um monte de entrada, eu não faço a menor ideia, porque eu não sou especialista em bactérias, eu pego a primeira, que é a que tem o ticado, porque eu acho que esse ticado quer dizer alguma coisa do tipo verificado, ou melhor opção, ou seja lá o que for, eu pego a primeira. Certo? Bom, e aqui agora a gente vai ver uma coisa interessante, e vocês prestem atenção aqui agora, olha só. Aqui eu tenho uma caracterização do meu conhecimento baseado em propriedades. Em alguns domínios a gente chama isso de facets, que é você pegar algum conhecimento, escolher um conjunto de propriedades e representar esse conhecimento por essas propriedades. Por exemplo, eu digo assim, olha, essa bactéria ela é gram-negativa. O que é gram-negativa? Vocês já sabem. É a história da parede celular, né? Que se você botar a pigmentação, ela não vai absorver. Então ela é gram-negativa. Tá. Ela é rod-shaped, tá? Então ela tem aquele formato de rod, que a gente chama, né? Que eu acho que é um bastão, uma coisa assim. Tá. O que mais? Aí ela tem, ó, ela é human pathogen, certo? Quer dizer que ela atinge humanos. Porque note, nem todas as bactérias são malvadas, tá, gente? Tem bactérias que são boazinhas e que ajudam a gente na digestão e outras coisas mais. Mas essa não. Certo? Tudo bem? Bom. Tá. E cada bactéria que eu for pegando, eu vou nesse backdive, backdive, ele vai me trazer essa caracterização, tá certo? Bom, como eu sou um cara legal, olha só, se vocês entrarem no próximo slide, ou 2 slides abaixo, vocês vão ver nesse diretório, ele também está no Program to Learn, mas eu copiei para cá porque é melhor. Porque fica num lugar só. Nesse diretório, vocês vão ver entradas no backdive para várias dessas bactérias, salmonella, e eu até dividi para vocês pelas gram-negativas e as gram-positivas. Tudo bem? Bacana. Daí, olha só.
uma das coisas legais do backdive. O que você consegue... Olha só como a gente começa a se aproximar de algumas características do MySim. O que eu consigo fazer aqui no backdive? Eu consigo chegar aqui e dizer o seguinte, olha só, gente, eu venho aqui para o Advanced Search. O Advanced Search, na verdade, se você entrar no backdive principal, aqui embaixo tem o Advanced Search, tá vendo? E aí ele tem uma busca baseada em facets, ou baseada em propriedades. Que você chega para ele e diz assim, olha, eu quero todas as... Aí, se eu clicar aqui na propriedade, olha que bacana. Ele vai mostrar aqui à direita para vocês todas as propriedades que estão disponíveis para a gente fazer uma busca. Certo? Então, eu tenho aqui, ó, Safety Information, Pathogenicity Human. Certo? Então, se eu clicar nessa propriedade, tá? Ele vai trazer essa propriedade para cá, Pathogenicity Human, e aí você vai responder o valor dela. Nesse caso, suponha que eu estou procurando alguma coisa que é patogênica, então eu vou dar yes. Tudo bem? Aí eu vou acrescentar um AND aqui. Vou pegar outro cara. Agora eu quero pegar o stem. Tá? Note que eu estou seguindo um caminho meio parecido com o MySim em alguns aspectos, porque você lembra a história de gram positivo e gram negativo? Por exemplo, eu posso dizer, não, eu quero gram negativo. Tá, legal. Quer dizer que ele não corou. Aí eu posso botar outra condição aqui. Eu posso dizer assim, eu quero o shape. Certo? E o shape vai ser rod shaped. E aí eu dou um submit aqui. Aí o que ele vai fazer? Ele vai retornar para mim uma lista das bactérias candidatas para aquelas características que eu dei para ele. Certo? Tudo bem? Bacana. Agora eu quero pegar isso e quero transferir isso para um grafo de conhecimento. Certo? Tudo bem. Legal. Então, vamos pensar agora como seria isso num grafo de conhecimento. Tá? Então, eu pedi para um desses LLMs da vida dizer assim, faz para mim um grafo de conhecimento disso aí. Tá, então, a primeira coisa é que ele montou o grafo só colocando a origem e o destino das arestas, certo? Considerando todas as relações IS-A, ou E1, que é de especialização e generalização, tá? Pula essa tarefa, essa tabela que ele gerou, isso é um modelo, e essa é uma forma de representar grafo de conhecimento, só que eu não estou especificando a relação, gera essa árvore de conhecimento aqui. Então vamos ver aqui, olha. Eu tenho as espécies das bactérias, os gêneros em cima, e aí ele saiu agrupando. Ó, esse grupo aqui é gram positivo bacilli, esse aqui é gram positivo cossi. Então bacilli é naquele formato de rod, que ele chama, tá certo? Cossi é no formato coccus, que é não é? E aí, esse grupo todo aqui se junta em gram positivo bactéria, esse em gram negativo bactéria e aquilo ali em bactéria. Tudo bem? Essa árvore poderia ser organizada diferente? Vamos lá. Como é que eu poderia organizar essa árvore diferente? Para vocês pensarem comigo aqui. Essa mesma estrutura, mas de uma organização diferente. É fácil responder essa pergunta. Adiantando. É só trocar de negativo positivo para Exatamente. Então eu poderia botar bacilo e cossi no nível de cima e descer e colocar positivo e negativo. O que é que levou ela a decidir por isso aí? Alguém imagina? Vocês vão entender daqui a pouco, mas
Tem uma forma de você fazer uma máquina aprender a fazer uma árvore dessa automaticamente, que a gente chama de árvore de decisão mesmo. Ele pode construir uma árvore de decisão, tá certo? E, na verdade, quando a máquina tenta ela deduzir essa árvore de decisão, ela vai tentar achar as melhores partições, que muitas vezes não tem nada a ver com o que a gente está vendo no mundo real. É só uma partição que ela acha que é legal, tá certo? Bom, mas eu acho essa árvore limitada e eu resolvi construir a minha árvore, certo? Então vamos dar uma inspecionada na minha árvore, tudo bem? A minha árvore, ela tem arestas e tem nós. Isso aí são dois arquivos CSV. Isso é uma forma muito comum de se representar, inclusive porque aqui, se vocês lembram, tem recurso, propriedade e valor. Tá? Recurso, que é aquilo que eu mostrei, aquele tripla lá, lembra? Então isso aqui é, por exemplo, o nome de uma espécie é um nome de um nível superior, certo? Aqui no caso é um gênero, tá? E aí eu posso ir construindo isso, tudo bem? Eu também resolvi fazer uma tabela onde eu digo, cada nó desse aqui, ele é uma taxonomia. Olha, o meu relógio está dizendo que eu estou me exercitando bastante. Então acho que hoje eu não preciso nem correr, né? Ele falou, foi ele que falou, tá certo? Eu ia ter que correr hoje, mas o relógio disse que eu já tá tudo bem. Ele falou para mim. Então, oi. Então é bom, né, quando o relógio fala isso? Não, fique de boa aí que você já fez bastante exercício. Bom, aí tudo bem? Aí aqui eu estou dizendo, por exemplo, negativo e positivo, eles não são taxonomia. Eles são, esses dois aqui são stem, que seria aquela pigmentação, e rod e coccus são shape. Firmeza? Tudo bem? Isso aqui é a tarefa para o pessoal da Bio, porque tem um software que faz isso. Você importa essas tabelas e você constrói isso automaticamente, isso que você está vendo aí, tá? Então já é uma área que a gente não vai entrar, mas olha só. O que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo em azul aqueles caras que eu estou chamando de taxonomia, certo? Que são as relações taxonômicas. Então, se você olhar aqui em azul, eu tenho, nas folhas aqui, eu tenho as espécies, tudo bem? E subindo, eu tenho gênero, e aí eu vou subindo no nível até chegar em bactéria, que é o mais geral. Então, isso é uma relação taxonômica, aquela taxonomia de Linneu. Lembra que vocês estudaram no colégio, um cara chamado Linneu, que organizou os animais, organizou tudo? Então, as bactérias também estão nesse grupo aí. Certo? Tudo bem? Agora, fora a taxonomia, eu tenho dois caras aqui, que são a forma, certo? E a forma está representada num retângulo para dizer que é uma coisa diferente, e eu coloquei uma linha pontilhada porque é uma relação de formato, só para visualmente você identificar. E lá em cima eu tenho negativo e positivo, que são grain stain, certo? Que eu botei duplicado. Agora eu quero perguntar para vocês o seguinte. O que essa minha árvore tem de melhor ou pior do que aquela outra que eu mostrei para vocês? Hã? Para os dois. Pode ser para vocês, se você quiser, ou para a máquina. Você achou mais difícil, né? Tá, tudo bem. Mais difícil. Para um ser humano. Depende, né? Para um biólogo talvez seja mais fácil. Mas para um ser humano, não biólogo, mais difícil. O que mais? Algumas coisas é mais fácil de buscar, né? Se ela é coccus ou rod, é bem mais fácil de você pegar. Tá. Mais fácil é relativo, né? É porque talvez seja mais otimizado, sim. O que mais vocês acham? Bom, prestem atenção no que eu fiz aqui. Primeiro, vocês estão vendo o grão positivo e o grão negativo. E vocês perceberam
que ela divide dois grupos que estão lá em cima. Vocês perceberam isso? Por quê? Porque a parede de uma bactéria, note, isso é conhecimento, tá? E veja como é importante você ter o conhecimento na hora que você constrói o que você está fazendo. Não é só. A parede de uma bactéria é uma estrutura muito específica, que não é muito fácil você mudar para outra coisa, certo? Houve um tempo na evolução dos organismos que essa parede se dividiu em dois grandes grupos, tá certo? E a partir daí, todas as derivações mantiveram a mesma estrutura de parede, porque essa parede não é muito fácil de você, de repente, pular para outra coisa, tá certo? Então vocês estão vendo que o gram negativo e o gram positivo são duas coisas, não é, que são determinantes, não é? Elas definem o que a gente vai chamar depois, vocês vão ver que elas estão no nível que a gente chama de filo. Por exemplo, nós somos do filo cordata. O que é o filo cordata, vocês sabem? Não lembram? Vocês não estudaram isso no colégio? Significa que a gente tem uma coluna vertebral, cordata, certo? É uma característica muito importante. Por exemplo, minhoca não é cordata, certo? É difícil um ser que tem uma coluna, de repente, evoluir para um negócio que não tem. Porque a coluna, ela determina muita coisa do nosso corpo. A mesma história é essa parede aí. Mas por que isso é importante? Eu estou dando uma aula de biologia por quê? Vocês estão vendo que o formato dela já não é tão assim? Porque olha só, tem umas desse lado que são rod, mas também tem algumas traidoras que são cocos, e vice-versa. Então, cocos e rod já não é mais uma coisa nesse nível tão alto. Certo? Agora vamos fazer uma comparação de LLMs com grafo de conhecimento que foi acidental, mas foi perfeito para a aula de hoje. Eu resolvi fazer esse grafo, porque o LLM não estava me ajudando, eu queria fazer assim, ele não estava me ajudando. Só que aí eu disse o seguinte, eu vou fazer metade dele, eu vou fazer o gram positivo. Isso deu um trabalho dos infernos, eu perdi horas fazendo isso, porque eu tinha que ir na consulta, ver lá. E aí eu falei para o LLM, tá aqui o positivo, faz para mim o negativo, ou vice-versa. O lado de lá é positivo. Então eu fiz o negativo e falei para ele, faz para mim o positivo. Beleza? E ele fez. Eu não vou falar o LLM para não depreciar os colegas, tá certo? Mas o LLM foi lá e falou, tá bom, você quer? Tá aqui para você o montado. Eu falei, oba, né? Já vou poder usar na aula. Peguei, joguei lá e agora é uma tarefa, hein? Uma tarefa que vocês têm que fazer. Não vale trapacear e olhar o próximo slide. Vocês vão olhar esse slide aqui, esse, e vão me dizer o seguinte. Esse foi o gráfico que ele montou. Não é aquele que eu mostrei para vocês. Tem uma diferença aí. E esse grafo tem uma inconsistência, certo? Que o LLM não percebeu. Na hora que eu bati o olho, eu disse, não vai servir. Eu vou ter que fazer na mão, porque o negócio não prestou. E eu queria que vocês me dissessem qual é a inconsistência. Pô, cara, você mandou bem. Como é teu nome? Henrique mandou super bem. Os caras da outra disciplina levaram um tempão para descobrir isso. Henrique bateu o olho e descobriu. Vocês já viram isso aqui? Não. Vocês estão vendo que Bacillales é rod? Certo? E o LLM deduziu isso, não é à toa não, tá? Porque depois eu fui estudar. Por que o LLM deduziu isso? Porque bacilos é um termo que se usa para uma coisa que é rod-like, que é um bastão, certo? Então a dedução natural é que qualquer coisa que seja bacillales, seja em formato de bastão. Essa é a dedução, foi isso que o LLM fez, ele foi lá e ligou. Só que ele não percebeu, porque note que ele não está raciocinando logicamente, ele é um gerador. Ele não percebeu que aqui embaixo eu tenho dois caras que são cocos. Se esses dois caras são cocos, esse cara é derivado desse, esse cara não pode ser rod. Certo?
Porque quando a característica está ligada num nível superior, todos os subalternos têm aquela característica, certo? E nesse caso, ele cometeu um erro, tá certo? E por que eu quis montar esse erro aqui? Para dizer que todos os LLMs, aqui eu botei de vermelho, tá? Para dizer que todos os LLMs vão para o inferno? Não, não é isso. Talvez eles vão para o inferno porque eles aumentam tanta a temperatura daquelas GPUs lá que elas talvez todos vão para o inferno. Mas não é por isso que eu quis mostrar isso, não. Eu quis mostrar isso para mostrar para vocês que um grafo de conhecimento, não um grafo de conhecimento curado, estruturado previamente, é uma ótima forma de validar conhecimento produzido por uma LLM. Eu posso pegar uma coisa que uma LLM produziu e posso confrontar com um grafo de conhecimento para validar. Beleza? Não parece que vocês estão muito animados, não. Mas vamos lá. Agora vamos à programação, que é o que vocês gostam, né? Então a gente vai começar com a parte em que o Alisson vai ficar feliz, que é a parte do Lisp. A gente vai começar fazendo isso no velho e bom Scheme, certo? Para fazer isso no velho e bom Scheme, eu vou pedir para vocês entrarem lá no Program to Learn, chamar o velho e bom Jupyter no Binder, certo? Espero que a última versão compile. Ó, building, eu esqueci de mandar montar antes. Tarde demais. Vai dar certo. Todos dedos cruzados. Achou? O Alisson achou a implementação do Mycen, disse que próxima aula ele vai trazer o Mycen na veia para mostrar para vocês. Certo? Em Lisp. Você sabe qual é o Lisp que ele está implementado? Que eu achei como um Lisp? É porque não é original. O cara adaptou. É porque tem um livro que a implementação inteira na linguagem É. Mas é um livro de 32 capítulos. Não dá tempo de ler para fazer. Bom, enquanto ele prepara a máquina, como vocês acham que a gente poderia representar isso em Scheme? Na verdade, isso que eu estou falando eu poderia pegar esse grafo que eu mostrei para vocês e construir uma representação em Scheme dele? Vocês olham para mim com um horário de que estou querendo ir embora, que me deixa até desanimado aqui. Vamos lá, fala aí. Como é que eu faria em Scheme uma representação desse grafo de conhecimento? Eu posso juntar várias listas, certo? Mas o que eu colocaria nessas várias listas? Faz uma lista de listas associativas. Você poderia ter um vértice e todas as arestas. Essa é uma possibilidade. Tá certo? Mas eu apelei para uma forma mais simples do que essa. Então, se vocês vierem aqui em Logic, vai ter um diretório bactéria e um diretório Scheme. E dentro de Scheme, vocês vão abrir esse bactéria IPYNB. Tá certo? Bom. Aí vocês vão ver uma possível implementação que eu fiz. Certo? O que é essa possível implementação disso? Eu criei o que depois eu vou chamar em Prolog de fatos, que são associações aqui. Lembra da tripla recurso, propriedade e valor? Eu transformei numa lista em Lisp que eu tenho. A propriedade eu coloquei no começo, porque ela vai ser mais naturalmente substituída por uma função depois, como eu vou mostrar para vocês. Então eu decidi colocar propriedade. É como se
eu tivesse essa função, mas isso não é uma função, isso é um literal, mas é como se eu tivesse uma função em A, se eu der esse valor e esse valor, ele retornaria positivo dizendo esse cara é um desse cara, tá certo? É uma relação desse cara. Tudo bem? Então foi construindo assim. Todas aquelas triplas que vocês viram que constrói a árvore estão aqui. Então, tem ISA, mas tem outras relações também. Tem Grand Strain, tá vendo? Que aí vai dizer esse cara é negativo, mas é daquelas pontos lá da árvore que eu mostrei para vocês. Certo? Tudo bem. Eu não vou pedir para vocês codificarem isso agora em Scheme, porque senão a gente vai fugir do foco da aula, que é Prolog, que eu vou mostrar. Então eu vou mostrar pronto. Eu poderia ter mandado vocês fazerem, mas enfim. Eu vou fazer uma coisa muito simples. Primeiro, não olhem o próximo, tá? Esse ISA aqui. Então vamos ver o que ele faz, essa função. Isso aqui é Lisp, certo? Então vamos lá. Eu botei um ISA interrogação para não confundir com aquele ISA ali, certo? Então, o ISA interrogação, ele recebe um child e um parent, certo? E ele vai retornar verdadeiro se aquele child tiver aquele parent. Fechou? Então vamos lá. Ele testa, certo? Se, considerando esse child e esse parent, pegando esses três e transformando eles numa lista, certo? Se ele é membro do Bacterium Ontology, que é aquele negócio que eu fiz lá em cima. Esse member, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar na lista e, na verdade, ele não vai voltar true ou false, como eu gostaria. E eu nem sei porque ele faz isso, talvez o Alisson saiba. Ele vai voltar daquele ponto em diante, certo? O member. Eu vi isso, né? Então, quando você dá member, e você dá esse cara, e você dá uma lista de listas, ele vai lá olhar, e do ponto onde ele achar em diante, ele retorna para você. Tá certo? Bom. Então, para retornar isso verdadeiro ou falso, eu uso um if. Por quê? Porque o member, se ele não achar, ele retorna uma lista vazia. Aí ele vai virar falso. Senão ele vira verdadeiro. Tudo bem? Então, essa função retorna verdadeiro se ele achar e falso se ele não achar. Certo? Então, se eu rodar is_a ecoli escherichia, ele vai retornar true. Certo? Fácil? Foi fácil essa, né? Mas eu tenho um problema, que é o seguinte. Se eu escrever is_a ecoli bactéria, ele vai retornar falso. E não é verdade. Certo? Porque mesmo se não há uma conexão direta, certo? Indiretamente, E. coli é uma bactéria. Tudo bem? E aí, como é que eu resolvo isso? É fácil, essa aí é fácil, gente. Essa é para ser a pergunta mais fácil de todas. Como é que eu resolvo isso? Hã? Boa! O que eu vou fazer? Eu vou ter que ficar iterando, pegando o pai jogo à esquerda e tento ver se ele tem um membro para cima. Até ver se eu chego no outro. Qual é a palavra? Recursão? É uma recursão, exatamente. É uma recursão, tá certo? Que em grafos de conhecimento a gente chama de transitividade. O que é uma propriedade transitiva? É toda propriedade que, se eu digo que A é pai de B e B... Não, pai não, né? A é... Como é que se... É que pai é... Você não vira avô, a gente muda a palavra, né? A é... Não é antecessor, como é que eu chamaria? Na família, ele é um ancestral. Ancestral é uma palavra que não sei se se usa, né? Eu poderia usar irmão, vai. Se A é irmão de B e B é irmão de C, A é irmão de C.
certo? Então isso é o que a gente chama de uma propriedade transitiva, certo? Então aqui está um códigozinho em Python não, em Scheme, tá? Não provoca, não provoca. Não sei se é o melhor código, não tive tempo de refinar esse negócio. Aí, na verdade, isso foi feito por um LLM, tá certo? Mas é porque eu não estava querendo dar foco no Scheme, eu estava querendo só resolver esse negócio para poder, mas basicamente eu dei uma verificada, é uma brincadeira recursiva, ele sai subindo na árvore, e aí o que ele vai fazer? Se eu disser que Bentraces Bacillus é uma relação direta, ele vai cair num teste, né? Onde ele já testa se ele é o primeiro. Se ele for, ok, senão ele vai fazer isso recursivamente. E isso vai me dar um retorno que, se eu perguntar se E. coli é uma bactéria, ele vai retornar que é verdadeiro. Porque ele vai subir recursivamente e vai, tá? Bom, a questão agora é se eu quiser combinar esse conhecimento com outros conhecimentos, tá certo? Por exemplo, eu quero saber se E. coli é gram positivo ou gram negativo. Tudo bem? O que eu tinha que fazer? Como é que eu fico sabendo se E. coli é gram positivo ou gram negativo, gente? Eu tenho que ter uma função que verifica o gram. Mas como é que a função que verifica o gram vai funcionar? Na verdade, eu vou ter que, pensando assim, eu vou ter que olhar. Eu sou gram direto? Eu tenho a relação gram? Não tenho. Eu tenho um pai, né? Esse pai tem a relação gram? Não tem. Eu tenho outro pai. Esse pai tem. Não é assim que eu ia ter que fazer? Dá para fazer, concorda? Só que aqui você começa a ver o seguinte. Aqui você começa a ver que apesar de dar para fazer em Lisp, ela não foi a linguagem projetada de fábrica para isso. Certo? E aí agora a gente vai mudar para um outro cara chamado Prolog. Então toda essa introdução foi para cair no Prolog. A gente vai mudar para outra sequência de slides. Primeiro, essa que eu nem coloquei aí, eu vou passar rápida por ela, que é aqueles slides da história lá. Porque eu quero passar rapidinho pela história e eu deixei todos eles juntos. Eu resolvi juntar lá. Cadê? Agora eu já não sei mais onde eu estou. Tem que criar grupo. Deixa eu ver onde é que está a história. A história é um desses caras aqui. Ó, a história. Então lá na história, vocês lembram que eu não vou passar a história toda de novo? Um dia surge o Prolog, tá? Que no livro do Sebesta, que é o cara que fez lá toda a parte que fala de paradigmas, ele deixou o Prolog, coitado, sozinho ali. Mas na verdade o Prolog, ele tem toda uma família, ele veio gerando várias derivações do Prolog, tá certo? E quem é o Prolog? Então, eu não escrevi aí, mas o Prolog, a sigla Prolog quer dizer programação em lógica, certo? Que isso, na verdade, acabou gerando um paradigma, como vocês vão ver, porque a forma de construir em Prolog é completamente diferente das outras formas, certo? Ele foi implementado por esses dois caras de cima, o Alain e o Philippe Roussel ali, tá? Esses dois caras, ali em 72 mais ou menos, eles se basearam no Horn Clauses, que eu vou mostrar aqui para vocês, desse Robert Kowalski. E eles construíram uma linguagem baseada nisso. Então, a gente vai dizer que o Robert Kowalski, esse cara, ele é aquele cara que fez a parte formal, né? Representando a lógica baseada em Horn Clauses, que a gente vai mostrar aqui. E essa dupla ali em cima foram os caras que transformaram isso numa linguagem, certo? Que é o Prolog.
Os três trabalharam juntos, na verdade. Tá? Em algumas referências, como o Sebesta, ele fala que foi criado pelos três. De uma certa maneira, dá para considerar que sim. Tá? Bom, vamos agora ver o Prolog. Então, aí com vocês tem slides só sobre o Prolog agora, que é esse aqui. Certo? O Prolog, ele foi criado como uma linguagem para você definir o que a gente chama de regras, certo? A ideia das regras é o seguinte, elas são declarativas. O Alisson adora declarativo, então ela é o extremo do declarativo. A gente pode dizer que o imperativo é nada declarativo. O Lisp está ali no meio do caminho, tá certo? Ele tem uma característica muito forte declarativa por causa das raízes baseadas em funções, etc. Mas ainda tem um pouco de imperativo ali na história, um pouco de... E o Prolog, ele é totalmente declarativo. Você declara as coisas, você não diz como é que ele vai resolver as coisas. E como é que o Prolog resolve isso? Existe um tipo de cláusula chamada cláusula Horn. Horn, na verdade, quer dizer, é um chifre. Isso aqui deveria ser um chifre, tá certo? Mas o pessoal não traduz geralmente porque eu acho que fica estranho falar cláusula chifre, então, geralmente, mesmo em português, o pessoal chama de cláusula Horn, tá? E ela usa aquele símbolo 2 pontos tracinho ali, tá certo? Então, como é que a cláusula Horn é escrita? Ela tem o que a gente chama de uma cabeça, que é a primeira parte, o símbolo de Horn, que é 2 pontos tracinho, e o corpo. A cabeça é um predicado. Daqui a pouco a gente vai ver o que é um predicado. O corpo é uma conjunção de predicados, certo? E a gente vai ver que nessa cláusula ela tem uma coisa interessante que, se a cabeça é verdadeira, o corpo é verdadeiro. Não, a cabeça é verdadeira se o corpo é verdadeiro. Você vai testar se o corpo é verdadeiro, isso torna a cabeça verdadeira. É basicamente isso que é uma cláusula Horn. Então, primeiro, vamos entender o que a gente chama de literal. Um literal é toda vez que eu escrevo alguma coisa nesse formato aí. Esse P a gente chama de predicado e depois ele é seguido de uma lista de variáveis ou constantes. Tá certo? Que se fosse em Lisp não tinha essa vírgula aí que não ajuda em nada. Esses caras que estão dentro do predicado, eles podem ser átomos, e o átomo começa com uma minúscula, ou está entre aspas, ou pode ser uma variável, e a variável começa com uma maiúscula. Isso aí é muito ligado daquela galera que gosta de fazer representação formal das coisas, que usa esse negócio de minúsculo, mas eles adoram isso. Eles só não botaram o símbolo grego aí, porque ia ser difícil de escrever no computador na época. Hã? É. Então, esse aqui é um exemplo de literal. Certo? Quando o literal não tem nenhuma variável, esse literal vocês estão vendo que ele não tem nenhuma variável, tá? Aquele primeiro gol ali não está entre aspas, mas é em minúscula. E os outros são... Ah, mas quando usar aspas? Ele diz que você pode usar aspa quando, em casos, por exemplo, você quer usar espaço em branco, ou, por exemplo, aqui, ó, esse DAC aqui, ele começa em maiúscula. Se você não botasse aspa, o sistema ia achar que isso era uma variável. Tá certo? Então, você usa aspa nesses casos aí, tá? Então, imagina que aqui, olha só. E daqui a pouco eu vou falar sobre fatos, né? Então, eu tenho um predicado, motorista é o meu predicado, e aqui eu tenho três valores que acompanham, que nesse caso são três, nenhum dos três, os três são átomos, nenhum dos três é uma variável, então isso é uma literal instanciada. Então, esse cara aqui é um predicado, e esse lado de lá são as constantes. Tá? Legal. Então, o que é um fato? Porque aquela construção predicado e o que acompanha pode estar em várias partes, tá certo? Agora, quando eu construo uma sentença sozinha, que é só um predicado, certo? Então a gente diz que é uma cláusula Horn que não tem a cabeça e não tem o símbolo de Horn, só tem o corpo, tá certo?
Então, você vai ver aqui que quando você constrói somente o predicado com um valor de constantes, não tem nenhuma variável, tá? A gente diz que isso é um fato. Então vamos lá. Fato, tá certo? Quincas. Então, se eu estou chamando isso aqui de motorista, isso aqui é um predicado, eu digo assim. Quincas é motorista de um Gol cuja placa é essa aqui, por exemplo. Poderia ser um fato eu dizer isso aí. Tudo bem? Regra. Regra, ela é escrita da forma predicado, dois pontos igual, um conjunto de outros predicados, certo? Que é chamado corpo da regra. O P é a cabeça da regra, tá certo? E aí entra aquela situação de que se esses caras forem verdadeiros, esse cara é verdadeiro, certo? Por exemplo, se uma pessoa é motorista de um carro, a gente pode dizer que essa pessoa dirige o carro. Então, é como se eu dissesse que eu deduzo, eu vou testar se o que está à direita é verdade, se for, eu deduzo que o que está à esquerda é verdade. Tudo bem? Certo? Então, vamos lá. Então, como a gente já se aproxima do final da aula, eu vou fazer isso um pouco mais rápido. Na próxima aula a gente pode fazer isso com mais detalhes, certo? A gente vai pegar as nossas bactérias e rodar num negócio chamado Talprolog. Se vocês clicarem nesse segundo link, eu coloquei na web. Isso aí foi criado pelo Claude. Realmente o Claude mandou bem. Eu pedi para ele construir. É claro que ele botou um negócio colorido, não sei o quê. Eu não queria nada disso, mas tudo bem. O Claude fez isso. Basicamente, existe um framework em JavaScript chamado Talprolog. Eu pedi para o Claude criar uma interface para rodar ele. Tá aí a interface que o Claude fez. Eu só expliquei para ele como é que eu queria. Então, o que a gente vai fazer é que a gente vai pegar e vai pegar aquela história das bactérias e vai colocar ela em Prolog, certo? Bom, então eu quero que vocês prestem atenção no que eu vou fazer. Lá no Program to Learn, vocês podem voltar para o Program to Learn, tá? Então, deixa eu achar aqui onde é que está o Program to Learn. Aqui. Vocês podem voltar para o Program to Learn e vocês vão entrar em Logic, Bactéria, e aí vocês vão ver aqui um bactéria.prolog, estão vendo? Bom, aí aqui o que vocês vão encontrar? Vocês vão encontrar, agora vamos ver se vocês conseguem reconhecer. Em Prolog, o que é isso aqui? Isso é um fato, tá certo? Então, aqui eu tenho uma série de fatos em Prolog, tá? Isso é um bacillus é um bacillales, ou seja, aquele recurso propriedade-valor, eu transformei em fatos, onde a propriedade passa a ser um predicado e entre parênteses eu coloco o recurso e o valor. Eu quero chamar a atenção que eu usei esse modelo de tripla recurso, propriedade e valor, mas que no Prolog não precisam ser só dois. Poderiam ser N, tá certo? Mas eu quis mapear aquele gráfico que eu montei com vocês, então eu transformei em recurso, propriedade e valor. Então, basicamente, a propriedade virou um fato, ou virou um predicado, e isso aqui virou um fato, certo? Bom, então, a gente vai pegar, copiar todos esses fatos aqui. Vocês podem copiar com comentário se vocês quiserem. Tá? Vocês estão vendo que eu encerro a linha com um ponto sempre, tá certo? Tem outros de Grandstein, tem outros de Cell Shape, todos eles vocês têm que trazer, certo? E vocês vão pegar esses fatos e vocês vão ver que tem uma seção aqui que eu pedi para ele criar que são só os fatos. Então vocês vão carregar os fatos aqui. Estão vendo? Aqui embaixo tem outra coisa que a gente vai chamar de rules, certo? Mas a gente já chega no rules.
Na verdade, no Prolog, você não precisa separar, fica tudo no mesmo código. Eu só separei aqui por uma questão didática. Mas essa interface vai fazer é que ela vai juntar tudo e vai rodar. Certo? Bom, vamos lá. Então aqui, por exemplo, eu posso na query fazer uma consulta. Aqui na query você só escreve o que você quer saber, mas no Prolog tem um jeito especial de falar que você está consultando, certo? Então, aqui a gente só vai escrever assim, por exemplo, eu posso perguntar assim, olha, será que o gonorreia é um coccus? Por exemplo, eu posso fazer essa pergunta aqui, ó, tá? Aqui no query. Mas antes de fazer essa pergunta, eu vou ter que dar um load aqui, para ele carregar as regras, ele carregou. Agora eu vou fazer a query. E aí ele vai retornar true. Por que ele retornou true? Porque existe um fato que atesta isso. Ele foi lá na lista de fatos e disse, não, tem um fato aqui que está dizendo que sim. Então ele retorna true. Certo? Tá. Mas eu ainda tenho um problema aqui, concorda? Por exemplo, eu quero voltar àquela pergunta seguinte. Se eu perguntar se E. coli é uma bactéria, você acha que ele vai responder que é ou que não é? Se eu escrever assim, ó, is a E. coli bactéria, o que vocês acham que ele vai responder? Falso. E por que ele disse que é falso? Porque eu não falei para o Prolog que existe uma transitividade aí, certo? Só que o Prolog, ele foi desenhado para a gente fazer isso de uma forma muito simples. É diferente das outras linguagens, porque ele foi montado para a gente fazer isso. Então vejam como é que a gente vai fazer isso. A gente vai vir aqui nas regras e vai encontrar uma regra que é essa aqui, olha. Olha que linda essa regra. X é ancestral. Note que isso aqui são variáveis, já não são mais constantes, tá certo? São variáveis porque estão em maiúsculas, certo? X é ancestral de Y se houver um fato dizendo que X is a Y. Faz sentido? Faz sentido. Porém, olha que lindo isso, certo? Isso é lindo, o coração tem que bater mais rápido quando você vê essa regra aqui. X é ancestral de Z se houver um fato dizendo que X é ancestral de um Y hipotético e esse Y hipotético, olha a recursividade, for ancestral de Z. Ah, André, mas aí seriam só dois níveis? Não, porque o ancestor é recursivo. Não é lindo? Não, isso é lindo. Aí ele vai, até ver se tem algum ancestral que mate essa regra, certo? Então, se eu escrever essa regra aqui, então se eu pegar isso aqui e escrever lá, tá? Hã? A vírgula é o ou. E o ponto e vírgula é o end. Não, isso aqui é um end, né? Porque ele tem que ser isso, né? Então, vamos lá. Eu vou ler esse fato agora. E ao invés de escrever isá, eu vou escrever ancestor. Mas eu poderia ter colocado um isá também, mas ia ficar meio maluco. Então eu vou botar ancestor aqui, certo? E aí ele vai ver true, porque ele fez a recursão para mim. Só que note, como a linguagem ela foi feita para isso, ela vai fazer isso de uma forma muito mais simples. Agora tem uma coisa mais legal ainda, mas eu quero concluir rápido, porque daqui a pouco eu quero ainda falar do projeto. Tem uma coisa mais legal ainda, que é o seguinte. Olha só isso aqui. Agora eu quero ver aquele caso do Haas-Grant-Stein.
certo? Olha só que lindo. Não, isso é lindo. Isso é lindo. Presta atenção. Agora não. Acorda e presta atenção agora que esse ficou bonito. Olha só. Ele testa se tem um Grunstein, X Stein. É o caso tradicional. Tudo bem? Ou uma outra possibilidade é, se tem um X Stein, o X é um ancestral de um Y hipotético, e lembre que ancestral é recursivo, e Y tem um Grunstein Stein. E note que isso é lindo, porque ele vai fazer isso em cada nível. Cada nível que ele for subindo, ele testa e vê se tem Grunstein. Vai e testa, vai e testa. Então, se ele tiver em qualquer nível, ele vai retornar positivo. Então, olha só, puxa esse cara aqui. E aqui mostra uma coisa que é muito importante num sistema de regras e, consequentemente, tem um desafio de eficiência, certo? Qual é o desafio de eficiência aqui? É que toda regra vale a qualquer momento. Então, quando eu testo um ancestor, eu não vou rodar uma procedure. A qualquer momento, qualquer regra pode ser testada e pode ser validada. E isso gera um problema de desempenho, tá certo? Mas depois a gente vai discutir isso. Ou um desafio de desempenho. Então agora, se eu perguntar aqui, certo? Por exemplo, has Grunstein, tá? Cole. Aqui, olha só que legal que eu vou fazer agora. Ao invés de perguntar se ele tem um has Grunstein para ele me retornar verdadeiro ou falso, eu vou botar uma variável x aqui. O que ele vai fazer? Ele vai me retornar o valor de x. Não, isso é bonito, não, vocês gostaram. O que ele fez? Eu botei um x aqui, ou seja, há uma regra que atenda a isso, e nesse caso, qual é o valor de x? Ele diz, bom, o x é negativo. Então ele subiu na árvore, achou um cara, pegou o valor e devolveu. Não tem nenhuma outra linguagem que você vai fazer isso tão bonito quanto o Prolog. Não tem. Tá certo? Isso é realmente muito legal. Se eu botar um Y na cole, o que ele vai fazer? Fica mais bonito ainda. Mas, vamos ver se o JavaScript aguenta. Eu acho que agora porque ele faz lazy, né? Tem o next, né? Acho que ele vai botar só o primeiro. Se eu botar um Y aqui, o que você acha que ele faz? Ele vai mostrar todas as combinações que são validadas. Olha lá, tá vendo? Ah, ele botou um next aqui. Ah. Tá vendo? Ele vai mostrando aqui, agora que eu vi. É porque a outra versão que eu fiz de interface, ele mostrava tudo. Tá vendo? Ele vai mostrando todo mundo aqui, ó. Tá vendo? Bom, vocês entenderam isso? E aí tem uma outra regra, que é essa cell shape aqui, que é o mesmo princípio da Grunstein. É o mesmo princípio. Tá certo? Ele vai ver se tem um certo. Vocês entenderam isso aí, gente? Entenderam? Então, qual é o grande lance do Prolog? O Prolog, ele é uma linguagem, ele não tem relação, não parece com nada do que vocês viram até agora. E é por isso também. Note, ele é uma linguagem que realmente tem nichos muito específicos. Tá certo? Ele não foi criado para você fazer qualquer tipo de programa. Não foi. Ah, eu quero fazer um programa de um CRUD. Não, isso um Prolog não é para isso. Tá certo? Ele não foi criado para... Talvez por isso ele não seja tão popularmente usado, certo? E é por isso também que ao falar de Prolog eu vou ampliar um pouco o escopo e vou mostrar outras coisas que estão em torno do Prolog que seguem essa mesma lógica. Beleza? Bom. Agora, eu quero dedicar um tempo. Eu vou então encerrar essa explicação aqui. Então, deixa eu finalizar isso aqui. Taraná. Finalizado.